Você está olhando para o primeiro verdadeiro carro-chefe de luxo da BMW. Um carro que remonta à época em que Munique ainda acreditava que o 6 em linha poderia conquistar o mundo. É um carro. Tão confiantes, eles enfrentaram a Mercedes de frente pela primeira vez. E aqui está a parte mais impressionante. Em 1983, esse era o maior carro da BMW. Hoje, ele mal tem o tamanho de um Série 3. Este é o carro-chefe Série 7, com o coração de um M1, um carro que finalmente provou que a BMW podia competir com os gigantes. Hoje em dia, ele é amplamente esquecido e ofuscado pelos Série 7 que vieram depois. Mas sem esse carro, a BMW não seria a empresa que é hoje. Deixe-me explicar o porquê. Se o novo Classo foi o renascimento da BMW, então o primeiro Série 7, lançado em 1977, foi a volta da vitória deles. Estrategicamente, isso foi enorme, pela primeira vez na história. A BMW não ficou rodeando a Mercedes. Eles não disseram que era uma escolha mais esportiva, alternativa ou jovem. Eles apontaram para a classe S, ergueram os ombros e disseram: "Vamos nessa!" O E3, que veio antes dele, era um carro brilhante, mas a BMW nunca teve coragem de posicioná-lo contra a classe S, o E20 e 3. Foi aí que a coisa ficou séria. Vamos falar de tamanho, ou melhor, da falta dele. Com quase 4,9 metros nos anos 80, esse era o maior carro da BMW. Especificação executiva de verdade, o pacote completo de Eu Consegui da Alemanha Ocidental. E ainda assim, hoje ele tem o mesmo tamanho de um Série 3 moderno, um carro que, dependendo da versão, pode pesar até 300 quilos a mais do que este. Imagine dizer para alguém em 1983 que, 40 anos depois, seu sedã esportivo compacto seria maior e mais pesado do que o topo de linha Série 7 deles. Eles chamam isso de progresso, e essa é a parte que os nerds adoram. E com razão, porque esse carro tem o 6 em linha M90 com 218 cavalos de potência, e ele é realmente especial. É a versão de 2 válvulas do M80 e 8 o mesmo motor usado no M1. O que significa que esse sedã imponente compartilha o DNA com o supercarro mais exótico da BMW. Para tentar competir com os V8 maiores da Merc, a BMW também fez um 745i, que só foi vendido na Europa. Era um 3.2 turbo com 258 cavalos de potência, muito turbo, muito consumo. Infelizmente, nós não tivemos isso aqui no Reino Unido e nem os sul-africanos, mas eles tiveram uma certa vantagem agora. Porque em um carro com volante à direita, eles não conseguiram adaptar para funcionar com turbo, então deram para eles o M80 e 8 completo. Foi a única vez que a BMW autorizou oficialmente um Série 7 para corridas, e ele se saiu muito bem. É uma pena que nunca tenham vendido ele aqui. Imagine chegar ao autódromo com seu luxuoso Série 7 e mandar os 911 embora chorando. Não era perfeito, embora a BMW gostasse de pensar que tinha um carro imbatível, mas eles eram notoriamente mão de vaca. Com equipamentos de série, vidros elétricos como opcional, ar-condicionado opcional, no modelo topo de linha. Série 7, o E20 e 3 não dependia de truques ou gadgets. Ele pegou a receita já conhecida do E3 e a aprimorou, então tinha amortecedores McPherson, de dupla articulação com anti-mergulho na dianteira e uma versão refinada do sistema de braços semi-arrastados na traseira. O resultado foi o equilíbrio clássico da BMW, mas tornando-o confortável o suficiente para a nova elite endinheirada da Alemanha. Apesar da crise do petróleo do início dos anos 70, essa Série 7 vendeu bem. Eles não apenas criaram um rival para a classe S, mas fizeram um carro que era mais barato e mais rápido. A revista Motor fez alguns testes em 1979 deste carro contra seus concorrentes da época. Na época, ele estava listado por 15.395. Uma Mercedes 350. CE custava 16.830, o que a tornava significativamente mais cara. E isso fazia deste carro uma pechincha.
Curiosamente, eles também mencionaram o Lotus Elite como um concorrente. Uma perua frágil custando 15.645 libras, mais do que a Série 7. Imagine escolher um carro com formato de calço de porta e construído com casca de ovo em vez de um BMW Série 7. Eu realmente não consigo entender isso. O Elite tem seu apelo com certeza, mas não como um verdadeiro rival da Série 7. Dizem que foi quando a BMW deixou de ser o azarão esportivo, mas será que realmente compete com a classe S? Vamos descobrir. Cara, não consigo superar esses 6 cilindros em linha da BMW. Sempre que entro em um, impressiona como são incrivelmente suaves. Acho que o automático era opcional, e os modelos pré-facelift como este tinham o câmbio de 3 marchas, então nem é o automático de 4 marchas. Mas, na maioria das vezes, se você não tivesse escolhido ele, pegaria o câmbio manual, que eu provavelmente preferiria. Porém, em um carro assim, talvez o automático não seja tão ruim. Este aqui, de novo, curiosamente, tem muitas opções. Então no banco vela que você vê aqui, pode não ser de couro, mas era um opcional pago e eu simplesmente adoro. Eu acho que os carros deveriam voltar a usar vela. É tão bom. De série você teria tecido, depois acho que vela, e depois couro era o mais caro. Mas ele tem outras coisas também. Esses carros costumavam ser mal equipados, mas este tem ar-condicionado. Tem tudo elétrico, inclusive os bancos. E não só os dianteiros, mas os bancos traseiros também têm ajuste elétrico. Isso eu realmente não esperava. O acabamento em madeira está lindo nesse carro. É bem sólido e eu acho que nos 735 era de série. Nos carros com motor menor, isso era outro opcional. O que eles ofereciam de tecnologia não era tão impressionante, embora na época fizessem muito alarde. Você tem esse pequeno painel de verificação, então você aperta o botão de teste. E ele te mostrava coisas como as luzes traseiras, as luzes dianteiras, todas essas funções, as luzes de freio, ele só confirmava para você que estava tudo funcionando. Então, bastante impressionante. Talvez no final dos anos 70, quando isso foi lançado, hoje em dia parece que foi rejeitado de um ZX Spectrum. Agora, como você deve ter notado, isso também não vem com as rodas padrão, ele tem essas lindas rodas BBS que realmente combinam com ele. Agora, a outra coisa que precisamos falar é simplesmente sobre o jeito que ele parece. Enquanto eu estava filmando, eu não conseguia superar o quão bonito esse carro é e o quão perfeitamente proporcionado ele é. Este realmente é um carro de aparência fantástica. E sim, essas rodas não vieram originalmente quando ele comprou, disse Rafe. Elas vieram com o carro, mas ele também tem as originais. Acho que elas provavelmente não vão ajudar muito no conforto da condução, mas para ser sincero, está tudo bem. Antes de eu te contar mais, chegamos ao meu cruzamento, então vamos passar pelas marchas, as 3 marchas. Você sabe, tem uma quantidade surpreendente de potência? Eu estava pensando, é só um 3.5 litros, 218 cavalos de potência com esse câmbio automático de 3 marchas. Vai ser meio lento, mas na verdade ele anda muito bem. Você só precisa acelerar bastante. Então eu acho que ele parecia que saiu daquele cruzamento em segunda. E quando pisei fundo, ele reduziu para a primeira bem rápido. E uma turbina incrível, motor suave. Quanto mais ele sobe na faixa vermelha, mais forte puxa. Não parece lento, nem para padrões modernos, provavelmente pelo peso baixo. Acho que este carro, nesta configuração específica, pesava cerca de 1.500 quilos, o que, pelos padrões modernos, é um peso leve. Ele usa direção de esferas recirculantes, sem cremalheira, pinhão ou algo sofisticado, mas é um dos melhores sistemas desse tipo que já encontrei. Não há muita folga fora do centro,
é bastante preciso novamente. Acho que a combinação de roda e pneu vai ajudar um pouco na sensação de precisão, porque as bordas dos pneus não vão deformar tanto nas curvas. Na verdade, a sensação é ótima, ainda mais para um carro grande. Na verdade, não precisamos ultrapassar aqui, mas quero simular isso só para ver como o câmbio responde. Então, 40 milhas por hora, pé no fundo. Tudo certo, o câmbio ali já jogou direto para 5.000 rotações por minuto e puxou bem para um câmbio automático. Parece bem responsivo. Acho que quando chegarmos na parte mais apertada, teremos dificuldade para fazer o que queremos. Então, vou manter a mesma marcha. Enquanto isso, deixa eu te falar, parece que está andando muito bem. É ágil, estou realmente impressionado com ele. Teria sido ótimo poder experimentar a versão sul-africana com o M88. Dito isso, este aqui está em uma condição incrível. Apenas 44.000 milhas documentadas, Ray comprou de, acho que, um amigo de um amigo. Ok, aqui vem a parte sinuosa. Vou colocar na segunda marcha, manter assim e ver o que acontece. É realmente bom. E vou te dizer, bem melhor do que um Classe S da mesma época. Agora, curiosamente, embora eu tenha colocado na segunda, isso não impediu que ele reduzisse para a primeira. Depois que passei pela última curva fechada, vamos passar pelas marchas de novo. Ele anda muito melhor do que eu esperava. É realmente muito bom, então vou colocar de volta no drive para esse trecho. E tem alguém vindo? Mas tomara, será que a gente vai ter sorte? Temos sim. Agora isso foi um grande avanço. Em termos de qualidade interna, comparado ao E3 que veio antes, realmente parece um carro topo de linha. Dito isso, ainda não tenho certeza se está na altura. Vamos rebaixar para a classe S em termos de qualidade interna. Deixe-me te dizer, uma classe S não passaria por aqui com tanta elegância quanto esta passou. Como eu estava dizendo sobre este carro, 44.000 milhas, e realmente parece isso. Este interior está absolutamente impecável. Não há sinais de desgaste em nenhum lugar do carro que eu possa ver, não há ferrugem. A pintura parece um creme. Está em um tom lindo, lindo de azul, aparentemente, embora para mim pareça um pouco mais como um verde petróleo metálico, bem claro. Mas que coisa bonita, fantástica e que cápsula do tempo de um carro. Ele ainda tem um telefone veicular da Motorola. Tenho que dizer que, para mim, isso parece mais recente que 1983 mais, com meados ou final dos anos 80, é pequeno demais. Meu pai teve um telefone de carro no final dos anos 90 que vinha numa maleta. Era avançado para o carro, mas combinava muito bem. Então, é um carro impressionante, mas não perfeito. Acho que falta refinamento no isolamento da cabine, ruído do vento e barulho do motor. Um pouco atrás do Mercedes Classe S. Tanto o Argo 116, que estava por aí quando este foi lançado, quanto certamente o 126 que veio depois, acho que em 1981. Além disso, até mesmo um Jaguar dessa época teria sido um pouco mais elegante, um pouco mais refinado. Mas, obviamente, o problema do Jag era a má construção. Acredito que muitos escolhiam esses carros por serem mais confiáveis e garantirem funcionamento sempre. Eu só fico pensando quantas pessoas trocaram o Jaguar pela Série 7 e nunca mais voltaram. Acho que provavelmente são muitas agora.
Tem alguns pequenos rangidos e barulhos que você definitivamente não teria no Merc, e também no Enlight 6. Embora eu goste, é mais um motor esportivo do que os V8 que eram usados na Mercedes. Você precisa girá-lo bastante para começar a ver progresso. Ele vive de rotações altas, mas é bem presente. Isso é fundamental no caráter desse carro. Nos Mercedes, os V8 são secundários. Lá há mais diálogo, basta provocá-los. Aqui é preciso trabalhar o motor até no uso diário. Isso não é necessariamente algo ruim, mas se você está buscando luxo de verdade, a classe S ainda levaria vantagem sobre esse aqui. O interior também, eu acho, seria um pouco mais bem construído. Este ainda é mais esportivo por natureza, então, embora talvez não seja tão refinado, ainda assim era uma alternativa que valia a pena. É fácil entender por que conseguiu diminuir a diferença de credibilidade entre BMW e Merc. Agora, se você quisesse comprar um desses, acho que os preços variam de mais ou menos 10 a 20 mil. Para um exemplar realmente bom, fica na faixa mais alta desse valor. Na verdade, no momento há um à venda, que veio da África do Sul, então deve estar livre de ferrugem. Ele parece muito bonito e está anunciado por 20 mil no outro extremo da escala. No Reino Unido, há um carro para restauração à venda por 1.800 libras, provavelmente com preço justo. Mas esse é um projeto completo, provavelmente mais para um carro de peças. Parece que há ferrugem absolutamente em todo lugar, então você teria que ser muito corajoso para encarar esse agora. Muito obrigado ao Raf por trazer isso hoje. Ele é um colaborador habitual e já me trouxe outros luxo-barges antes deste, mas se você gostou disso, precisa conferir o que os italianos malucos estavam fazendo. Há alguns anos, eu avaliei a tentativa da Determaso de criar um carro-chefe de luxo, e é simplesmente insano. Confira aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.